continuando a nossa aulinha, tá certo? No vídeo anterior, a tia estava terminando a nossa conversa falando para vocês um pouco sobre a cultura, né, da cultura brasileira com relação a alguns festejos, não foi isso? E também a questão do surgimento das espécies, o surgimento da vida, em que a maioria das pessoas no Brasil, né, o país, acreditamos em um único Deus, como o cristianismo, em que Deus, né, ele criou todas as coisas. Diferente de outras nações, de outros países, né, eles têm uma mitologia diferente, tá certo? E no livrinho de vocês, de Trajeto I, na página 16, 17, pede para que a tia Daisy leia ou conte, né, dois tipos de mitologias diferentes, para que vocês possam ouvir e em seguida responder a atividade proposta no livrinho, tá certo? Para isso, a tia Deise vai explicar para vocês o que esses dois tipos de mitologia acredita que a forma como surgiu a vida, tá certo? Deu para compreender? A tia vai explicar novamente. No vídeo anterior, a tia Deise estava explicando o que é vida, os seres vivos, né? Os seres não vivos. Os seres vivos, os seres humanos, os animais, os vegetais, não é isso? E os que não têm vida, os objetos, tá certo? E a tia também explicou para vocês a questão da cultura, em que cada nação, os países, ele tem um modo de pensar diferente. E que essas pessoas, para poder elas compreenderem, entender como foi que surgiu a vida, eles criaram uma mitologia, tá certo? Uma certa explicação para o surgimento da vida, tá certo? Então a tia vai explicar para vocês o que os japoneses pensam como mitologia. O que será que os japoneses pensam de que forma surgiu a vida na Terra? Para os japoneses, tá certo? Eles são politeístas. O que é isso, tia Daisy? Eles acreditam em vários deuses. O deus do sol, o deus da lua, o deus do mar, o deus da tempestade. Para os japoneses existem vários deuses e eles foram os que fizeram com que surgisse a vida na Terra, tá certo? Mas basicamente a história dos japoneses é que existiam dois seres iniciais, dois deuses. O primeiro era o Izanagi, que é o pai, e a mãe, a Izanami. E esses dois deuses, eles casaram, tá certo? No surgimento da vida na Terra. E isso na mitologia dos japoneses. Aí esses dois deuses se casaram. E de presente, eles ganharam uma certa lança, deixa eu ver, uma lança cheia de joia. E essa lança era como se fosse algo muito grande, em que tinha uma ponte, um elo entre a terra e o céu, em que eles podiam ir à terra e podiam ir ao céu. Passaram-se algum tempo, e essa deusa, por nome de Izanami, ficou grávida, ela teve filho. E esses filhos foram nascendo, sendo que esses filhos eles eram imperfeitos. Para eles não era aquele filho lindo, tal, que eles pudessem ser chamados de deuses. E eles ficaram um pouco tristes, não quiseram dizer que o que foi surgindo naquela terra eram deuses, e o tempo foi passando. Até que essa deusa teve um outro filho, e que ela chamou de Oroyashima. E esse deus foi considerado, recebeu o nome, as 8 ilhas do Japão receberam esse nome, tá certo? Oroyashima, porque esse filho era um filho perfeito, bonito, tá certo? Então, para o surgimento da vida, da estrutura da Terra, como foi se formando o universo. Então, eles disseram que essas 8 ilhas recebiam esse nome como um filho desses deuses, e que esse filho era perfeito. Aí essa deusa, ela não parou por aí. Ela continuou tendo outros filhos, que eram a formação dessa terra, tá certo? As ilhas, os lugares no Japão. Só que, depois de um certo tempo, essa deusa, ela teve um outro filho. E quando ela teve esse filho, ela acabou morrendo. E o pai, por uma certa raiva, acabou matando o filho. E foi daí que os filhos, eles começaram a surgir outros deuses, tá certo? Ô tia Daisy, que história meio estranha, né?
mas faz parte da mitologia dos japoneses. Eles acreditam que a vida surgiu dessa forma, tá certo? E a gente precisa respeitar as diferenças, respeitar o que eles pensam, tá certo? Então, para os japoneses, o que foi que surgiu primeiro? Quais foram os dois deuses? Até a tia vai olhar, porque é um nome muito difícil. Ozanagi era o pai e Izanami a mãe, tá certo? Eles casaram, tiveram filhos não tão bonitinhos assim. O filho mais bonito que eles foram tendo, ele deu o nome, né, de Ohayashima, que são as 8 ilhas do Japão, tá certo? E depois ela acabou morrendo. Essa é a mitologia. É como os japoneses, eles acreditam que surgiu a vida, tá certo? Já os povos egípcios, assim como os japoneses, são politeístas. Eles têm vários deuses. O deus do sol, o deus do mar, o deus do fogo, né? São povos em que acreditam em muitas coisas desse tipo, tá certo? São representados lá pela questão das múmias. É um país todo cheio dessa questão de cultura, tá bom? Desse tipo de cultura. E para os egípcios, a história também é um pouco parecida, né? Até porque fala de deuses, a qual eles atribuem como criador, que surgiu a vida. Para os egípcios, eles acreditam que tudo começou nas águas, tá certo? Diferente do Japão. Existia o quê? Dois deuses que tinham uma lança, né? Que era uma ponte entre a terra e o céu. Já para os egípcios, eles acreditam que a vida surgiu nas águas dos oceanos, do oceano Num. Esse oceano tinha um deus supremo para os egípcios, que se chamava o deus Atum. E para os egípcios, esse deus, né? Ele via tudo, ele conseguia enxergar todas as coisas do universo. E um certo dia, ele foi também criando outros deuses, outros filhos, digamos assim, tá certo? E um certo dia, os filhos dele se perdeu na escuridão que existia na terra. E na mitologia dos egípcios, diz que esse deus Atum, ele ficou tão triste que resolveu sair das águas para procurar esses filhos. E ao encontrar esses filhos, ele chorou de alegria porque encontrou. E essas águas, ao caírem na terra, nasceram outros filhos, ou seja, outros deuses. E assim foram surgindo as pessoas, tá certo? Faz parte do modo de entender da cultura dos egípcios, que foi assim que surgiu a vida na terra. Tia Daisy, só existem esses dois tipos de mitologia? Não, existem vários outros tipos de mitologia que tenta explicar, através do seu pensamento, do que eles acreditam como surgimento. E o que é a verdade absoluta, tia Daisy? Não existe, né? Aqui. Cada povo tem um modo de pensar, tem uma mitologia, e como eles acreditam que surgiu a vida, tá certo? E isso é uma forma de mitologia. Também tem a ciência, que ela vai estudar outras teorias para dizer como foi o surgimento da vida. E tem o criacionismo, Deus como criador de todas as coisas, tá certo? Mas a tia não vai entrar nesse conteúdo, tá bom? A tia vai só explicar sobre a questão dos tipos de mitologia, tá bom? Então, para vocês responderem as tarefinhas mesmo, da página 17 e 18, era necessário que a tia Daisy fizesse a leitura de 2 tipos de mitologia para vocês compreenderem melhor e responderem, tá bom? Aí na página, deixa a tia ver, na página 17, né, do livrinho de vocês, fala o seguinte: após ouvir a história que a tia Daisy ia ler, né, ou contar, você ia desenhar o que ouviu. Então, nesses passos aí da página 17, busca escrever e desenhar, tá certo? Uma forma de mostrar para a tia Daisy, para os pais de vocês, o que vocês entenderam quando estavam ouvindo. Como assim, tia Daisy? Tenta imaginar aí como era o ambiente, né, do deus dos egípcios, né, o deus Atum. Como seria? A tia Daisy disse que ele faz parte de um deus da água, que eles acreditam que surgiu no oceano, né? Esse deus era um deus que tudo vê, que tudo enxergava ao seu redor. Já enquanto a tia Daisy estava lendo a história da mitologia dos japoneses, eles acreditam que primeiramente existiam 2 deuses e que eles casaram e ganharam o quê? Uma lança,
né? E que essa lança era como uma escada, uma ponte, uma lança enorme, em que eles poderiam ir do céu à terra, tá certo? E que eles tiveram outros filhos. Então tenta mostrar pra tia Daisy, retratar todo esse processo da história, desde o início, do meio e do fim, tá bom? De como foram essa história. Qual foi a primeira que a tia contou? Não foi dos japoneses? Então faz pra tia Daisy esse desenho. Como foi que você ouviu? Como foi que você foi entendendo aí na sua cabecinha? Como você imaginou que era esse ambiente da história da mitologia dos japoneses, tá certo? Na página seguinte tem dois espaços. O primeiro você vai desenhar e escrever. O que há em comum nessas histórias? Da mitologia dos japoneses e da mitologia dos egípcios. O que é que as duas histórias têm em comum? Será que é o ambiente? São os deuses? Pense aí, tá certo? Na dúvida, volta ao vídeo, ouve, então pergunta à mamãe, papai, quem estiver te acompanhando, tá certo? Aí você vai fazer o desenho e escrever. A tarefinha pede para vocês registrarem, escrever, tá bom? Então, pede a ajuda do pai e da mãe, eles podem fazer em uma folhinha a resposta junto com vocês, e vocês vão escrevendo, revisando as letrinhas, consoantes, as vogais, e em seguida podem fazer o desenho que preferir, tá bom? Explicando a resposta de vocês. No outro quadradinho, como resposta, diz assim: agora, conte como você acha que surgiu a vida. Aqui você vai usar a sua imaginação, tá certo? Pergunta o papai e a mamãe: como que você acha que surgiu a vida? De que forma? Aí você vai usar aí da sua imaginação, do que você já ouviu, do que o papai e a mamãe podem acreditar também como forma do surgimento da vida e explicar para vocês. Isso vai ficar a critério, tá bom? O primeiro quadradinho da página 17, você vai desenhar o que ouviu na primeira história da tia Daisy. No outro quadradinho, o que essas duas histórias têm em comum, registra escrevendo e faz o desenho, pode desenhar, colorir, tá bom? E depois você vai escrever como você acredita que surgiu a vida, tá certo? Na dúvida, pausa o vídeo, vai lendo, vai ouvindo e tire a dúvida com a tia Daisy lá no grupo, tá certo, meus amores? Então é isso que a tia Daisy trouxe para que vocês dessem suporte, né? Para que vocês respondessem as questões do livrinho de Trajeto I, tá bom? Façam bonito, organizadamente. Façam o desenho de vocês, pintem, tá certo? Tudo bem organizado, bonito. E é isso que a tia Daisy trouxe na aulinha de Trajeto I, tá bom? Fiquem com Deus. Deus continue abençoando. Logo, logo nós estaremos juntos com fé em Deus, tá certo? Se cuidem. Beijos. A tia também tá com saudade de vocês. É diferente, né? A aula, assim, a tia Daisy distante. Mas é o que nós temos, tá certo? Fica com Deus. Beijo, primeiro ano.